Fala galera, bem-vindos ao canal do Mente Binária, Masterec no comando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o feedback positivo que nós tivemos da primeira aula de exploração em binários, tá? Muita gente comentando, bem bacana. Continue sempre dando feedback de vocês para que nós possamos melhorar cada vez mais, né? Alguns feedbacks foram passados também em relação à fonte e ao BIP que estava ocorrendo no primeiro vídeo, né? Na nossa primeira aula. Realmente isso era um problema e tava muito chato aquele bip, e para essa aula será melhor que a anterior, porque esses problemas já foram corrigidos, tá? Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre duas instruções, a call e a RET. Falamos também sobre alguns registradores, né? RSP, RIP e RBP, tá? Nessa aula, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre o stack frame, mas deixarei um link, tá, aí no vídeo sobre sobre uma abordagem mais completa do stack frame, tá? E estarei falando sobre como as coisas são alocadas na stack, e não poderia faltar para esta aula, pois teve alguns pedidos de algumas pessoas e eu acho necessário uma ideia melhor sobre as instruções mais comuns que são utilizados no Assembly. Então eu vou pegar a função main e vou fazendo um passo a passo aí rápido nela, tá ok? Bem, eu acho que é isso, podemos começar. Vamos lá. Ah, esqueci de um detalhe. Se der tempo, falarei sobre esse mesmo binário, só que compilado em 32 bits, que existe essa diferença. Mas se não der tempo, ficará para o próximo vídeo. O que eu quero que fique na mente de vocês é que uma grande diferença entre 64 bits e 32 bits, além do tamanho da palavra, é o endereço de memória, que é maior, obviamente, é 64 bits. Os registradores recebem outro prefixo, não é, em 32 é SP, EIP, em 64 é RSP, RIP, tem um R na frente, além de os registradores adicionais que na arquitetura de 32 não tem, que é o R15, R12, enfim. Tá? Então eu acho que essa é a grande diferença. E a forma também com que a arquitetura 64 trabalha bastante com registradores, bastante com a questão de passagem de argumento também, é feita em cima dos registradores. Não que na de 32 não seja, mas muita coisa na arquitetura de 32 bits é passada através da stack. Tá? Então eu acho que essa é a grande diferença. Beleza? Bem, aqui nós temos um programa em C, tá? Onde eu passo um argumento, esse argumento ele é copiado para o meu array, né, que tem 40 bytes, e é printado na tela o que você escreveu. Sim, essa função está vulnerável por conta da não validação dos dados que estão sendo copiados para esse array. Porém, a exploração propriamente dita falaremos já no próximo vídeo. Acredito que a gente já consiga entrar, beleza? Posteriormente a chamada função func, onde a função func tem uma declaração de inteiros, ponteiros, tem uma soma ali de inteiros, e temos dois ponteiros que apontam, que vão apontar, né, para strings, né, 8 bytes de A e 8 bytes de B, e posteriormente eles são copiados para dois arrays de 80 bytes cada, beleza? Então é basicamente isso. O programa, ele simplesmente faz isso aqui, nada demais, tá? Vamos começar a debugar esse cara, beleza? Tá. Ó, beleza, vamos dar um break aqui na main. Certo? Vamos executar. Passando como argumento 8 caracteres A. Executamos. Beleza. Falando um pouco sobre a questão do stack frame, isso aqui comumente vocês verão no início de cada função, tá? Por quê? Ele está fazendo o prólogo da função, como alguns gostam de chamar, ou a montagem do stack frame, como eu digo, entendeu? Como eu gosto de chamar. Isso vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês mais adiante, além do vídeo que eu vou deixar aqui. Antes de mais nada, tenham em mente que a stack ela cresce dos endereços
mais baixos, mais altos e vão para os endereços mais baixos, tá? Imagine a stack como um retângulo na vertical, tá? Onde está delimitado pelas suas extremidades, de cima e de baixo. Tá? Imaginem isso. Imagine que a função main seja um quadrado dentro desse retângulo na vertical. E esse quadrado também é delimitado nas suas extremidades. Essa delimitação entre uma extremidade a outra, isso seria o stack frame daquela função. Tá? É um espaço que ficou delimitado, vamos colocar ali, dentro da minha stack. Ou seja, a cada chamada, a cada call que eu tenho para uma outra função, imagina um outro quadradinho dentro desse retângulo como um todo, e isso é nosso stack frame. Tá? Dentro de cada stack frame é onde fica o nosso array, nossa declaração de variáveis, tá? Elas ocupam esse espaço dentro de cada stack frame. E cada stack frame vai ter como referência a sua base e seu topo de pilha. Beleza? Não esqueçam disso. Bem, vamos aqui para a instrução seguinte. Ele está copiando EDI para algum lugar. Quem está em EDI? EDI é 2. Quem é esse 2? Esse 2 aí, em Hexa, é o argumento que está sendo passado para o nosso programa. Tá? Ele é diferente do C, porque em C, quando a gente quer pegar o que tem int arg C, nós geralmente fazemos o quê? Começamos a partir do 0. O 0 é o primeiro argumento, o 1 é o segundo argumento, e no caso, e assim sucessivamente. O 2 seria o terceiro argumento. Aqui não. Realmente são passados 2 argumentos. O path do programa, tá? Isso é de SO, da arquitetura, é passado o path do nosso programa, e também foi passado os 4 bytes de a sequência de caracteres que eu coloquei lá na entrada do argumento. Ou seja, por isso que aqui tem 2. Isso aqui é o nosso argumento. E para onde esse cara está copiando? Vamos lá. Ele está copiando para um endereço da minha stack. Tá? Vejam que aqui ele está fazendo referência à base da minha pilha. RBP menos 34 em hexa. Tá? Eu vou parar de falar em hexa quando eu referir ao número, vocês obviamente saberão que é em hexa, até porque está bem claro aqui. Tá? Ou seja, RBP menos 34. O que ele está fazendo? Ele está referenciando a uma posição, tá, da minha stack menos o endereço 34. O que eu estou querendo, menos o número 34. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Eu estou querendo dizer que o meu argumento, o número do meu argumento, que são 2, será copiado, tá, para algum lugar da minha stack. E esse lugar, como eu disse para vocês que a stack cresce dos endereços mais altos para os endereços mais baixos, como eu estou subtraindo da base da minha pilha, que é onde ficam os endereços mais altos, tá, eu, consequentemente, estou colocando esse cara, movendo esse dado mais próximo do topo da minha pilha, tá? A gente pode tirar a prova real disso aqui, simplesmente fazendo o seguinte. Eu venho aqui e coloco para verificar a minha stack, né? Rapidamente. E vocês vão ver que o 2 foi movido para algum endereço próximo ao topo, tá? No caso, ele está aqui. Ou seja, ele está, na real, ele foi movido para o topo da minha pilha, né? Basicamente, só que para um outro offset, né? Primeiro vem esse aqui, depois vem esse aqui, que está agora. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Outra coisa interessante. Fernando, se a gente está trabalhando em arquitetura de 64 bits, por que eu estou fazendo referência aqui a um registrador de 32? Né? E logo você vê aqui pelo dado que está sendo movido. Ou seja, eu estou pegando, aqui até pelo dword aqui, né? Dword são 32 bits, que é word são 64. Dword eu estou pegando aqui os 32 bits de EDI, tá? E está sendo movido para cá. Por que isso? Gente, vocês podem trabalhar, a arquitetura pode trabalhar com
os bytes mais baixos, os bits mais baixos dos registradores, né? Os bytes mais baixos dos registradores. Até por questão de compatibilidade. Isso se mantém na arquitetura por questão de compatibilidade. Eu consigo executar um programa de 32 numa arquitetura de 64. Já ao contrário, eu não consigo fazer, obviamente, né? Eu consigo pegar um programa de 16 e executar numa arquitetura de 32, executar numa arquitetura de 64, entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando 32 bits do meu registrador EDI e movendo para um lugar na minha stack. Agora, uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer: os brackets, tá? E a instrução move. A instrução move, ela move o conteúdo, tá? Ela move o conteúdo. O conteúdo de quê? Quando eu tenho os brackets, que são os colchetes, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, mova o que está em EDI para dentro do endereço de memória que for resolvido aqui. Quem é o endereço que vai ser resolvido aqui? É o RBP-34. Quem é o RBP-34? Vamos ver agora. RBP-34, tá? É o endereço de stack E42C. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Mova, tá? Mova 32 bits, ou seja, eu vou mover só isso aqui, 32 bits, para o endereço que for resolvido aqui. Quem é o endereço que foi resolvido aqui? É o 42C. Ou seja, eu estou movendo o que está em EDI para dentro do endereço de memória, que é o 42C. Ou seja, o endereço que foi resolvido é o 42C e eu estou movendo o conteúdo para dentro deste endereço. Então, vocês podem ver aqui que o 2 está aqui, tá? Gente, vocês estão vendo outros dados aqui, vou chamar de dados. Eu posso ter dois dados dentro do mesmo offset, tá? Aqui, que compõe aqui os 64 bits que cabem aqui, tá? Juntando tudo, né? Eu posso simplesmente ter... Mas se eu quiser trabalhar só com 32 bits, né? Com os bits mais baixos desse meu dado todo aqui, eu posso fazer movimentação de dword utilizando aqui a questão do EDI. Foi o que a gente fez, né? Simplesmente isso. Eu usei um registrador, mencionei 32 bits e movi os 32 bits. Se eu quiser trabalhar, se eu mudar a amostragem aqui, botar o W, que trabalha com 32, né? Ele mostra 32 bits, vocês verão que ele vai vir só o 002. Na verdade, veio esses zeros aqui na frente, porque muito provavelmente o nosso registrador EDI, ele estava zerado, tá? Então, pegando os 32 bits dele, veio os zeros também. Até porque compôs aqui a quantidade que cabe nesse offset aqui, tá? Que são 64, já que estamos em arquitetura de 64, tá? Posteriormente, nós temos a instrução, outra instrução, que é a move RSI, só que dessa vez keyword, né? Quem está em RSI? RSI é um endereço de memória que aponta para outro endereço de memória que aponta para o argumento, que é o primeiro argumento que é passado para o programa, que é o path. Tá? Isso é como se fosse um ponteiro aqui, beleza? O que ele está querendo dizer aqui? Mova, tá? Mova o conteúdo de RSI, que é isso aqui tudo, conteúdo de RSI, para dentro do endereço de memória que for resolvido aqui, que, consequentemente, é o endereço da minha stack. Eu estou fazendo essa referência aqui, né? O assembly, o compilador fez essa referência aí. Então, se a gente seguir adiante, veremos que em 40 ele já moveu, né? Ele já moveu. E o 548, conforme eu tinha dito para vocês, ó, 548 foi copiado para lá, só que ele tem um outro endereço que aponta realmente para nossa string. Ou seja, se eu resolver esse cara aqui, eu vou ter o outro endereço que eu falei e ele contém já o dado, né? Que é a string propriamente dita. Tá aqui, o path do nosso programa.
Beleza? Então não esqueçam, gente, o bracket quer dizer para mover para dentro do endereço de memória. Mover para dentro do endereço de memória. No caso aqui, o endereço de memória que será resolvido através de RBP-40. Por que eu estou frisando isso? Porque existe uma instrução, logo adiante já está aqui, é a LIA. Ela é muito parecida com a MOV, a diferença é muito sutil, porém no ponto de vista de arquitetura é gigante essa diferença, tá? E vocês verão. Prosseguindo, muito interessante essa parte aqui, né? Ou seja, eu movi o que está dentro do RSI, que era o path, para dentro do endereço de memória da minha stack. Depois eu resgatei o que está dentro do endereço de memória da minha stack e joguei para o RAX, que é exatamente o path. E aqui ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, mova, no caso quem estava lá, ó, vamos lá, quem está em RBP-40 dessa instrução que foi executado é o 548, deixa eu mostrar em 64, era o 548. Tá? Gente, só uma questão, uma curiosidade, que isso vai dar pano para manga para a próxima aula. Embora os endereços sejam 64 bits, na verdade não são usados 64 bits, tá? Para os endereços. Mas isso é outro assunto, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então o que está acontecendo aqui, né? Ele já fez essa movimentação. O que ele disse aqui? Ele disse: mova o conteúdo do endereço que vai ser resolvido aqui para RAX. Quem é o conteúdo do endereço que foi resolvido de RBP-40? É justamente 548. O endereço que foi resolvido aqui é o 420. E o conteúdo de 420 é o 548 e foi movido para RAX. 548, por sua vez, aponta para outro endereço de memória que aponta para a string. Então a gente pode ver claramente isso aqui, tá? Dando continuidade agora nessa instrução que vai ser executada, é muito interessante. Ele está pegando o RAX, o endereço de RAX, o que está em RAX, tá? Que é esse cara aqui. Ah, Fernando, mas o que está em RAX não é isso aqui tudo? Sim, é isso aqui tudo. Porém, o que é visto na ótica de RAX é esse endereço. Só que esse endereço tem outro endereço dentro, é um ponteiro que aponta para outro lugar. Eu fazendo essa soma com o que está em RAX, eu vou estar modificando o meu endereço, eu vou estar fazendo um deslocamento. Na verdade, esse ponteiro vai estar apontando para outro lugar agora. Olha que interessante. Eu vou estar modificando ele vai estar apontando para outro lugar. Que lugar será esse? Vamos ver agora. Quando eu continuo, olha que lindo. Com aquela soma, olha o que o compilador fez, né? Que inteligente. Com aquela soma, eu consegui chegar no argumento que eu tinha passado, né? Os 8 bytes em A. Né? Ele modificou o meu endereço de RAX. Vamos tirar a prova disso? Vamos ver o RAX como é que estava antes. Era 548. A gente pode matar simplesmente isso aqui agora. Né? Eu venho aqui. É 548 mais 8. É o E550, que é justamente o que ele virou. Ele modificou esse ponteiro e esse ponteiro aponta para um outro lugar que é o nosso argumento. Muito, muito interessante isso, né? Beleza. Dando continuidade, agora aqui, né, novamente, se atente ao bracket e à instrução move. Vocês vão ver a diferença dela para o LIA logo em seguida. É que a instrução move, ela move, tá? No caso aqui, com os brackets, com os colchetes, ele está movendo o conteúdo do endereço que for resolvido aqui. Quem é o endereço que está em RAX? É o E550. E quem é o conteúdo dele? É o endereço E79D. Então, o que vai ser movido será um endereço E79D, que é o endereço de onde está a nossa string, o argumento que eu passei. Ou seja, é como se aqui fosse resolvido. Ele está mencionando RAX aqui. Então, imagine que é o E550, porque e
ele diz, por conta dos brackets, mova o conteúdo que está dentro deste endereço. Tá? Então vocês vão ver que o E79D vai para dentro do RDX. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi para dentro do RDX da nossa string, que foi o argumento que nós passamos. Tá? Agora o LIA, gente. O LIA, ele é como se fosse uma exceção do MOV. Tá? O LIA é Load Effective Address. O que ele vai fazer aqui? O LIA diz simplesmente o seguinte: move um endereço que for resolvido aqui. Enquanto o move ele move o conteúdo do endereço que é resolvido, o LIA ele vai mover simplesmente o endereço que for resolvido aqui. Quem é o endereço que está ali? Vamos ver agora. Quem é esse endereço? Né? Que é o RBP menos 30. Ele é o E430, tá? E dentro dele tem um dado, beleza? Vamos dizer assim. Se o LIA é exceção do MOV, mesmo com os brackets, por conta de ser uma exceção, ele não vai mover o conteúdo que tem dentro do endereço de memória. É como se aqui ele resolvesse, e ele resolve para o endereço E430, só que ao invés de mover o conteúdo, ele vai mover o próprio endereço. É isso que o LIA faz, Load Effective Address. Então vocês vão ver que o endereço 430, ele vai estar agora no meu RAX. E exatamente o que eu disse, tá? Bem, eu vou colocar um break aqui para dar um continue. E para a gente estar analisando a stack no ponto em que o nosso argumento foi copiado através da strcup, né, para o nosso array lá de 40 bytes. Então, analisando a stack, nós vemos que o nosso array foi copiado para cá, tá? A questão falando já um pouco de vulnerabilidade, imagine que esse espaço aqui tenha sido reservado ali para o meu array, tá? Vamos supor que 40 bytes correspondesse a isso aqui, a esse espaço todo, tá? É só um exemplo, tá? Para vocês entenderem. O que acontece? Vamos supor que até esse espaço, até aqui o endereço de stack, né, 470, é onde eu posso ter os meus caracteres, até onde eu posso copiar. Imagine que eu tenho esse espaço aqui. O que acontece com o buffer overflow é que se eu copio mais coisas do que a declaração do meu buffer lá, eu vou começar a sobrescrever outras áreas da minha memória stack que contém outros dados, tá? Então é basicamente isso. A cópia é feita para dentro de um espaço, tá, que foi declarado lá no meu array, tá? Então aqui foi copiado aqui para minha stack os AIs que eu passei como argumento do programa. Não é somente com uma função e com um array que as coisas são copiadas para stack. Toda essa movimentação de move com aqueles referências de endereço são copiados também. Eu vou mostrar isso na função func, que vai ser chamada, que vai ficar mais interessante, tá? Deixa eu dar um break nela aqui também, para a gente adiantar. Vamos continuar, paramos nela, vamos entrar na função. Vamos começar a executar. Ele está fazendo aqui a montagem de stack frame, ou prólogo, tá? Link na descrição, sobre uma abordagem mais completa. E aqui, se lembra dos inteiros que nós declaramos? Ele está começando a fazer a movimentação desses caras para a minha stack. Por isso que eu disse que não é somente com um array e um strcup que você faz essa movimentação para dentro da stack, né? No caso aqui sendo colocado no stack frame da função func. Ou seja, todas as declarações variáveis ficam no espaço de stack frame
da função func. Então, eu vou mostrar aqui. Esse aqui são os inteiros sendo copiados. Depois eles são copiados para os registradores. Já falamos sobre os brackets, tá? Não esqueça. Copie o conteúdo do endereço que foi resolvido aqui para EDX. E depois ele tem a soma lá, né? Ele faz essa cópia para EAX e EDX, depois soma, né? Que é a soma daqueles inteiros que nós fizemos lá no C, tá? Deixa eu passar mais adiante para falarmos um pouco sobre a questão de como vai ficar o stack frame agora. Antes disso, vamos analisar a pilha aqui, porque eu tinha mencionado para vocês que não é somente com um array e um strcup para você copiar que isso vai para dentro do nosso stack, né? Eu vou mostrar para vocês que isso tudo fica dentro do stack frame daquela função. E aquela função, e aquele stack frame, ele tem a sua base e consequentemente vai ter o seu topo da pilha, né? Se a gente analisar aqui, na hora com que foi copiado, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde está os inteiros sendo copiados. Só para a gente pegar uma referência aqui. Onde esse cara tá? Ah, tá. Eu vou pegar aqui, ó. Achei. Tá. Vamos ver se esse dado... Porque eu já dei muito seek aqui. De repente, esse dado não vai estar mais lá. Que ele deve ter movido para o registrador e feito alguma coisa. Mas vamos ver. Quem é RBP-8? Isso é só para provar para vocês que o move também copia para dentro do nosso stack. E é realmente o que eu disse, olha. Ele está aqui no endereço de stack FE408. Ele foi copiado, né? FE408. 400... FE48. Deixa eu ver aqui. Exatamente aqui, olha. 40 e o 8 seria o offset. Então, nós vemos aqui, ó. Na verdade, os dois, como é Little India, ficou ao contrário, né? Foi copiado ao contrário. Mas na verdade aqui é o 10 e o 20, né? Que são os dois inteiros que foram copiados. Olha aqui como é que eles foram copiados para nossa stack. A questão do stack frame é o seguinte. Vamos ver quem é a base da minha pilha para essa função aqui. Tá? A base é o 410, tá? Que tem esse dado aqui. E o topo é o 350. Então, é correto eu afirmar que o stack frame da minha função, tá, vai desta base aqui até o topo da stack no momento. Isso para aquela função, tá? Ou seja, vai de 410 a 350. Isso é o stack frame da função. E você pode ver que os valores e aqueles inteiros que nós declaramos, eles estão dentro também desse range que eu estou mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Ele é contemplado, ou seja, base da pilha, topo da pilha, stack frame da nossa função, que está entre a base e o topo. E o nosso dado que é copiado para stack também, é uma declaração de variável, tá? E ele está aqui, o 10 e o 20. Beleza? Para ficar mais claro, esses 41 aqui que vocês estão vendo são os as que eu passei como argumento lá para a função main. Vocês podem ver que eles não estão contemplados nesse espaço que seria o stack frame que eu falei para você, porque ele já faz parte do stack frame de outra função, da função main,
tá? Ou seja, eu tenho uma base da minha pilha que aponta agora aqui e um topo que aponta para cá, contemplando esse espaço que é o stack frame da função no momento. Se eu chamasse uma outra função, montaria-se um outro stack frame para aquela função. Beleza? Aqui no caso da main, ele tem outro stack frame com outra base, né? E com outra com outro topo não, porque o outro topo está aqui no momento, mas com outra base, né? Que por sinal 360. Deixa eu ver uma coisa aqui interessante. Que por sinal, deixa eu aumentar aqui o gravem, vejam que aqui em 410 eu tenho o valor 460, né? Que seria a nossa base aqui, né? O endereço de memória da stack, né? Tem esse valor. Deixa eu mostrar maior. Provavelmente... Cadê? 360. 360. 360 não, desculpa, gente. 460. Tá? Provavelmente esse 460 bem, gente, eu não estou conseguindo achar agora e o vídeo vai ficar muito longo, mas esse 460 ele com certeza é o old EBP, né? É a base anterior da minha pilha. Vocês vão entender isso no vídeo que eu vou deixar, na descrição do vídeo que eu vou deixar, da montagem do stack frame. Vocês vão entender que ele pega sempre esse EBP, RBP antigo, para servir como referência para a base seguinte, só que depois há uma movimentação em que a base acaba sendo no início ali o RSP, né? Porque ele faz essa movimentação no início, no prólogo da função. Enfim, esquece essa parte que eu estava mencionando para não embolar a cabeça de vocês. Assistam o link na descrição, tá? Dando continuidade aqui, eu vou... Na verdade, ele voltou para minha função main. Deixa eu dar um break na func. Para a gente voltar onde a gente estava. Para a gente voltar onde a gente estava e... Beleza. E eu mostrar a cópia do A e do B que nós deixamos lá naquele ponteiro declarado, né? Não, continua aqui, ele já fez a primeira cópia. Depois eu vou botar aqui em ponto de execução do leave. Vou dar outro break aqui, porque ele já vai ter feito outra cópia das strings. Dando continuidade, beleza. Agora, olha que interessante. Como vocês estão vendo aqui, o B e o A foram copiados, tá? Sendo que isso aqui tem os A's antigos, né, lá da passagem de argumento. Vamos analisar a pilha, só para fecharmos aqui a questão do stack frame. Como vocês podem ver, novamente, a base da minha pilha nesse momento é o 460, beleza, e tá no endereço 410 da minha stack. E o topo, como já está ali, é o 350 que contém os Bs que foram copiados. Então, como eu disse, o stack frame dessa função vai de 460
a 410, subindo, né, que eu falei que a stack começa dos endereços mais altos para os endereços mais baixos, subindo até 350, onde atualmente é o topo da nossa pilha, tá? Tudo que está aqui dentro, todos esses dados que estão dentro desses endereços na minha stack, são declarações de variáveis e outras movimentações que foram feitas. Isso é o nosso stack frame, tá? Só para ficar claro. Se a gente analisar a pilha em um range maior, como eu já havia dito, por que esse 41 que foi passado por argumento da função main não está dentro do nosso stack frame aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, 460. Na verdade, ele contemplou aqui, não era nem para ele estar dentro da stack. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Só para a gente finalizar, a aula já está muito grande. Peço desculpa a vocês aí, mas é necessário. Tá, vou dar o break direto na... Vou dar um Jesus Funk. Que aí eu pego logo aqui, ó. E dou um break nesse cara. Beleza? Passei como argumento, já tô lá. Vamos analisar o estado da pilha. Quem é o nosso RBP, que é a base, e quem é o nosso RSP, que é o topo, né? Ou seja, o topo da pilha, como a última coisa que foi copiado foi para nossa stack, foi as letras B lá da função func, ela acabou ficando no topo, né? Nada mais foi empilhado depois disso, tá? E como eu havia dito, a base da pilha vai de 410 a 350. Por que os As que foram passados por argumento não estão aqui no espaço desse stack frame? Porque esses outros aqui correspondem ao stack frame da função anterior, da função main. Entendeu agora? Entenderam? É basicamente isso, tá? E isso aqui são os nossos As e os Bs que nós... que era dessa declaração aqui. Gente, a aula ficou muito extensa, peço desculpa para vocês, não vai dar para a gente falar sobre o programa que eu tinha até compilado aqui em 32 bits. Na próxima aula eu vou terminar de dar uma passada nisso e já entro com a parte de exploração, que eu acho que é o que vocês todos estão esperando e já estarão aptos aí para o entendimento pleno. Muito obrigado a todos, um abraço e até